Glória a Deus. Dizer que no próximo culto, 40 novos membros serão ingressados à catedral, mas são 40 novos candidatos ao batismo. 40. Vamos aplaudir, senhoras e senhores, isso é um milagre. Fábio, libera um pouquinho. Agora, isso é um milagre. Nesse exato momento, eles estão reunidos na igreja dos adolescentes. Tem 3 irmãos que vão batizar, que estão te chamando para a reunião lá na sala, na igreja dos adolescentes. Então, se você estiver aqui, são 3 irmãos que talvez estejam aqui ainda na nave, pode participar desta reunião lá atrás. Muito bem, me dê 30 minutos da sua atenção e eu quero falar sobre sofrimento. É muito difícil a gente entender sobre sofrimento. Na verdade, o sofrimento vem para todos. Para alguns, mais forte. Para outros, um pouco menos. Mas o sofrimento é inerente a todos. O capítulo 5 do Evangelho que escreve Mateus, do verso 21 até o verso 43, a gente vai ler aqui. Eu disse Mateus, mas é Marcos, tá? É uma maravilha. Marcos 5, 21 ao 43. Então diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Verso 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Verso 23 diz: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Verso 24. E foi com ele. O seguia uma grande multidão que o apertava. Verso 25 diz: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Essa mesma mulher, verso 26, havia padecido muito com médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado, antes indo de pior a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe nas suas vestimentas. O verso 28 diz assim: Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e lhe disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso, ou quem isso fizera. Então, e olhava ao redor para ver quem isso fizera. Verso 33. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrando-se diante dele, e lhe disse toda a verdade. Verso 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste mal. Agora veja o verso 35. Diz assim, verso 35.
E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: a sua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Verso 36. O verso 36 continua o diálogo, ele diz: Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Verso 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Verso 39. E entrando, disse-lhes: porque vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Verso 40. E riu-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e eis que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. O verso 41 diz: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Verso 42. E tomando, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. O último verso, leia comigo, por favor. 1, 2, 3. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe desse de comer. Amém. Pai, essa é a tua palavra, nós cremos nela. Ajude-nos a entender, a compreender os seus princípios, para que possamos ter uma vida abundante e próspera. Em nome de Jesus. Amém. Como entender o sofrimento? Aqui o texto mostra 3 níveis de sofrimentos. 3 níveis de sofrimento. O texto mostra 3 pessoas sofrendo. Tem uma mulher sofrendo, tem uma menina sofrendo e tem um pai sofrendo. Tem uma menina que está moribunda, com 12 anos, entre a vida e a morte. Alto índice de sofrimento. Tem uma mulher com uma hemorragia há 12 anos. Essa mulher, ponto. Fato de ser mulher, numa cultura patriarcal, ela já é desconsiderada. 2. É uma mulher que tem um fluxo de sangue, uma hemorragia, um sangue contínuo. Ela é considerada maldita. Ela nem ali podia estar. 3. É uma mulher que está pobre, porque diz o texto que ela havia gasto tudo o que tinha, com médicos, com clínicas, com especialistas, e tinha ido de pior a pior. Alto índice de sofrimento. 3. Tem um pai chamado Jairo, que é o líder de uma sinagoga, um homem rico, e é o líder de uma sinagoga. Esse homem está sofrendo porque tem uma filha de 12 anos que está morrendo. Um alto índice de sofrimento. 3 pessoas num texto só, sofrendo. Então, eu preciso olhar esse texto dentro de 3 perspectivas. A primeira é a perspectiva chamada tradicional ou antiga. Dentro da perspectiva antiga ou a tradicional, e isso eu vou me amparar na filosofia greco-romana, quando a filosofia ensinava que quanto mais você se apega às coisas, mais você sofre. Por isso, a filosofia dos gregos, os grecos romanos, apegue-se menos às pessoas e às coisas, porque quanto mais você se apegar a elas, quando você tiver elas tiradas de você, você vai sofrer muito. Então, viva amando menos coisas e pessoas.
Esse é um ensino, a instrução filosófica antiga, a tradicional. Ame pouco as pessoas. Há um filósofo grego chamado Epicteto. Ele, dentro das suas teses, ele diz: quando você saudar um filho pela manhã com um beijo na testa, na sua mente pense: amanhã ele pode estar morto. Então o nível de apego não será relevante. Olhe para as pessoas pensando que amanhã elas estarão ausentes. Então você se compromete menos e sofre menos. Então a escola antiga ensina que o sofrimento você não pode contê-lo. Você não pode privar-se de não passar por ele. Mas você pode, muito bem, selecionar aquilo que você vai sofrer. Ame pouco, ame menos, comprometa-se menos, e você sofrerá menos. A segunda escola é a escola moderna. A escola moderna ensina que tudo está ligado ao conjunto de coisas que você adquire na vida. Exemplo: a vida, ela é cercada por bens, riquezas, prazeres. Então a sua vida, a nossa vida, dentro da escola moderna, ensina que tudo nessa vida está preso a coisas. Por exemplo, o dinheiro me dá uma boa vida, então o meu coração está apegado a dinheiro. O bem-estar me promove, me deixa satisfeito. Então, para que eu possa ter dinheiro, eu preciso trabalhar muito. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais bens eu tenho. Quanto mais bens eu tenho, mais feliz eu sou. Quanto mais feliz eu sou, mais equilíbrio eu tenho. Quanto mais equilíbrio eu tenho, mais harmonia eu tenho. Quanto mais harmonia eu tenho, mais amigos eu tenho. Quanto mais amigos eu tenho, mais plenitude de vida eu tenho. Quanto mais plenitude de vida eu tenho, mais abundância eu tenho e sou. E assim a escola moderna ensina, diferente da escola antiga, que tudo nessa vida está linkado a ganho. Por isso que ela tem dificuldade de entender o sofrimento, porque o sofrimento, de uma certa forma, ele tira o valor das coisas. Então eles dizem que se você, dentro da escola moderna, se você se compromete em se apegar, viva com intensidade aquilo que você dedicou amor, porque o dia que vier o sofrimento, você vai sofrer, mas pelo menos você viveu intensamente. Então a escola moderna, ela te ensina que você deve trabalhar, porque você vai ter também o bem-estar, o ganho pelo trabalho, mas dedique-se. Por isso tem gente que são viciadas em trabalho, por isso tem gente viciadas em coisas, porque eles têm o medo de que a qualquer momento chegue a dor e arrebate eles, ou tire eles disso, e eles percam isso, mas eles vão dizer: eu vivi intensamente enquanto pude. Essa é a escola moderna. Mas qual é o pensamento do cristão em relação ao sofrimento? Como é que o cristão vê o sofrimento? Como é que Cristo vê o sofrimento? Como é que nós reagimos diante do sofrimento? Entenda, o sofrimento vai te deixar mais forte ou mais fraco? O sofrimento vai te deixar mais feliz ou mais triste? O sofrimento vai te fazer ir para cima ou ir para baixo? O sofrimento vai te erguer ou te levantar? Uma coisa é certa: o sofrimento não vai te deixar igual você é.
ele mexe com a gente. Então, como é que você explica para a escola antiga e para a escola moderna o que Cristo pensa sobre o sofrimento? E eu vou dar as respostas nos versos expostos no capítulo que mencionei. Primeiro, Jesus está a caminho de uma casa de um homem rico, chefe de uma sinagoga. A pedido desse chefe, o pedido foi esse, Fernando Magu, meu maestro. Ele disse assim: minha filha está moribunda em casa, você pode me ajudar? Jesus disse: vamos embora, vamos lá. E Jesus começa a empreitar um caminho com esse homem rico, líder de uma sinagoga, chefe de muitos. Enquanto ele está a caminho dessa casa, vem uma mulher por trás, que tem um fluxo de sangue há 12 anos. O ano que começou a hemorragia dessa mulher foi o ano que nasceu a criança que está morrendo. Então, o nível de dor nessas duas famílias instaladas requer o mesmo cuidado, porque acusa o mesmo tempo. Um pai está chorando porque sua filha tem 12 anos e está morrendo, só com 12. Em outro caso, a família está há 12 anos sofrendo. Quando a menina nasceu o problema na casa dessa mulher. Então Jesus está indo resolver o problema de uma menina de 12 anos. No meio do caminho, uma senhora toca nas orlas das vestes de Jesus. Jesus para, William. Ele para e diz: quem me tocou? Os discípulos disseram: todos lhe apertam e o Senhor pergunta quem lhe tocou? Isso não faz sentido. Ele disse: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. A mulher, vendo que estava curada, disse: eu já estou curada. O máximo que ele me faça aqui é me dar um solavanco, mas eu saio solavancada, mas curada. Então ela decide confessar. Ela disse: fui eu. Senhoras e senhores, vejam como Jesus reage ao sofrimento. Primeiro, Jesus faz um rico esperar para atender um pobre. Então aqui você vai dizer: Jesus é preconceituoso, atende pobres e se esquece dos ricos. Jesus nunca chegará atrasado na casa de ninguém, porque a maior riqueza não está concentrada no banco. A maior riqueza está concentrada o quanto você é capaz de esperar que o seu tempo chegue. Então Jesus para e diz: quem me tocou? Então começam a resolver a problemática. E o Jairo começa a pensar. Ele teria o direito de pensar. O texto não diz isso. É o direito que ele tinha de pensar. Poxa, mas bem agora essa mulher vinha estragar. Minha filha está morrendo e agora ele para. Quanto mais ele para, mais ela padece. Quanto mais ela padece, corre o risco de morrer. E ele aqui poderia estar lá, resolver o problema dela. E depois ele vem e resolve o problema dessa mulher. Afinal de contas, faz 12 anos que você está sofrendo. Se sofrer mais um dia, o que vai 12 dias? Um dia mais depois de 12 anos? O problema é que a minha tem 12 anos e não vai aguentar mais um dia. Como é que Jesus reage ao sofrimento? Ambas as famílias estão sofrendo. E Jesus decide parar para atender uma pobre rica. Ela é pobre de bolso, até porque toda a sua riqueza está na mão dos médicos. Mas é uma riqueza que começou lá em casa. Ela disse: se eu tão somente, eu não preciso nem que ele converse comigo. Enquanto o Jairo diz: vai na minha casa, ela diz: eu não quero ele em casa, eu quero só tocar. Não preciso nem tocar nele. Ele não precisa nem ver que eu toque. Se eu tocar na roupa dele. Essa é a diferença para os níveis de sofrimento. É a forma que você reage ao que Deus desenhou para você. Pianinho, maestro, agora escute isso. Que coisa difícil de compreender. Jesus então começa a dialogar.
E todo mundo começa, eu não fui. Não, que imagina, mas Senhor, todo mundo está te tocando, bora lá, e tal, conversa vai. Ela diz, fui eu. E aí Jesus começa a conversar com ela. Escute, ela é uma mulher, o sistema patriarcal, ela já não tem direito de estar ali. Está com hemorragia, ela não tem direito, porque onde que ela encostou a mão, ela deixou imundo. Na cultura e na religião. Agora Jesus para e diz, filha. Obrigado pelo aleluia. Eu vou repetir. Filha. A primeira coisa que o Senhor mostra é que Ele para no tempo, mas o tempo dele não para. Então talvez você esteja sofrendo hoje e você não consegue entender o nível de sofrimento. E você precisa saber como é que nós cristãos temos que pensar em relação ao sofrimento. Primeiro, Cristo me ensina em relação ao sofrimento que aonde aquela mulher estava sendo rejeitada e cuspida fora, arrancada fora, ele disse, ela também é minha filha. Agora diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, ó, filha, diga filha. Ou filho, no caso, né? Ok. Escute isso. Isso quer dizer que filhos também sofrem. Então isso quer dizer que no cristianismo, filhos também sofrem. Essa história que te contaram que se você aceitar Jesus, os sofrimentos acabaram, mentiram para você. Porque filhos também sofrem. Deus permite sofrimento também aos filhos. Quando você se inteirou do câncer, faz quantos anos já? 5 anos o ano passado fez. Que ganhou alta. Imagina, câncer. Mas como? Eu sou ministro da tua palavra. Câncer, inclusive do instrumento que eu uso para te adorar. Não, Senhor. Filhos também sofrem. Em contrapartida, você precisa entender que ele chama ela de filha, colocando-se no lugar de pai. Vou falar aqui, um pouco mais entusiasmado aqui. Se ele chamou ela de filha, é porque ele se colocou como pai. Em contrapartida, quer dizer, filha, eu estou com você nesse sofrimento. Filhos sofrem, mas filhos não terão seu pai ausente da sofrimento. Agora, Cristo diz para ela, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Então ele me dá outro ponto, e aqui é um ponto teológico extremamente sólido. Primeiro, de que filhos também sofrem. Cristianismo, filhos também sofrem. No Evangelho, filhos também sofrem. Ponto. No sofrimento dos filhos, o pai está presente. Ponto. Na presença do pai, o que ele vai discutir não é a resolução do seu problema, e sim a paz que você passa o problema. Ele não diz, filha, a tua fé estancou a sua hemorragia e você pode abrir uma escola de fé para falar sobre os 7 passos para receber o milagre. Ele diz, não, filha, a sua fé te salvou. Ele está dizendo assim, ó, se você continuasse com hemorragia, mas com fé, você seria salva. Mas se você, como você agora está curada, eu quero continuar lidando com a tua fé.
Porque o que vai te fazer ser salvo não é se você foi isento de dor ou não, ou de sofrimento ou não. É se você manteve a sua fé intacta em Cristo. Então, ela sai dali curada. E acontece algo interessante. Se não, leia o texto. Eu estou no capítulo 5 do evangelho que escreveu Marcos. Diz o texto: estando ele falando com a mulher, chega os oficiais do Jairo e diz: não incomodes mais o mestre. Por favor, a concepção que você tem de Cristo fará a diferença total em relação ao seu sofrimento. Como é que você tem Cristo? Como pai ou como mestre? O mestre é aquele que te ensina princípios elementares para você viver uma vida com sabedoria. O pai é aquele que garante para você que pode faltar tudo lá fora, não vai faltar o abraço dele. Esse é o pai. Esse é o pai. Para os cultos e para os leigos. Para os que têm e para os que não têm. O pai, essa é a figura paterna. Então, enquanto ele está conversando, resolvendo o problema, o sofrimento de uma mulher, chega os funcionários, os amigos, os whatever do Jairo, e diz: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. E aqui eu preciso parar e perguntar para Jesus: por que você permitiu que uma criança morresse, se você podia ter ido lá, resolver o problema da criança, que era de vida, e ter voltado e resolvido o problema de uma mulher, que era uma questão de saúde? Por quê? A resposta de Jesus está explícita no texto. E o fato de Jesus não se apressar deixa a razão humana perturbada. Diga para a pessoa que está ao outro lado assim, ó: o fato de Jesus não se apressar. Diga para ele: o fato de Jesus não se apressar. Não, fala mais alto. Diga: o fato de Jesus não se apressar. Diga: deixa a razão. Deixa o quê? Perturbada. A razão fica furiosa. Por isso que existem muitos da escola filosófica greco-romana que diz: ame menos, porque você sofrerá menos. Por exemplo, se você entra num casamento sem amar, se houver uma separação, você não sofrerá. A pergunta é: como viver num casamento sem amor? Se você tiver um filho, tenha um filho, mas não coloque o seu amor por ele, não o ame, porque se você perdê-lo, você não sofrerá. Ou seja, se você amar, você pode sofrer. Então não ame e você vai sofrer. O que é que Jesus disse? Você precisa amar, inclusive quem não te ama. Então ele está dizendo: o grau do seu sofrimento é maior. Mas Jesus, o Senhor não complica, o Senhor não explica, o Senhor complica, porque o Senhor nos dá um maior nível de pressão. Por outro lado, ele diz: se você se apega a coisas, você só vai ter coisas. Se você se apega a bens, você só vai ter bens. Então agora ele está conversando com a mulher, resolvendo o problema. Chegam os oficiais, chegam os oficiais de Jairo e diz: não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu. Ele foi atrás do mestre, ela foi atrás do pai. Então, eu sinto Jesus aqui. A forma que você interage, não tem nada mal você ter Jesus como mestre. Afinal de contas, ele é o nosso mestre. Mas antes de ser o nosso mestre, ele é o nosso pai. Eu preciso entender que o meu Deus é o meu pai, é o meu Senhor. E aqui é a figura de Cristo, que é o meu irmão mais velho, que é o meu amigo, a coluna principal, é o meu alicerce. Mas ele está numa figura de pai aqui, colocando-se entre a mulher e o próprio Deus. Ele está dizendo: filha. Mas enquanto ele me tem como mestre, eu vou fazê-lo esperar, porque o que eu vou tratar
com Jairo é mais grave do que a filha tem. Deixa eu te ajudar. Eu quero tratar o coração de Jairo, porque a filha, Jesus disse, não está morta, ela só está dormindo. Mas na verdade, ela está morta. Me explico? O texto diz que ela está morta. O texto em aramaico diz que ela está morta, é morta. Mas Jesus disse que ela está dormindo. Você vai discutir com o dono da vida se ela está morta ou dormindo? Você que está morto. É Ele que vai ressuscitá-la. Ele disse, ela está dormindo. Você sabe que Ele já tinha dito isso outras vezes. E os discípulos um dia disseram, mas se Ele está dormindo, então deixa que Ele acorde sozinho. Você vai ser babá dele lá para dizer, acorda, acorda. Se Ele está dormindo, que Ele acorde sozinho. E Jesus então se dirige ao chefe da sinagoga na seguinte maneira. O texto diz que Jesus, conversando com a mulher, chega os oficiais de Jairo e diz, não perturbe o mestre, pois a sua filha está morta. Alguém diga, sua filha? Fala mais alto, diga, sua filha está morta. Por outro lado, Jesus disse que ela estava dormindo. E Jesus disse, ela está dormindo e eu vou despertá-la. Agora escute isso. E com isso aqui eu vou encerrando. Jesus, Ele permite que eu me derrame quando eu tenho sofrimento. Ele permite. O cristianismo te dá o direito de você se derramar. Como entender uma criança morrer com poucos dias de vida? Como entender que uma doença mortal tome conta de uma criança indefesa e ela morre? Como entender a miséria, a morte? Como entender pontos tão nevrálgicos, tão complexos, tão sistêmicos? Só tem um jeito de você entender isso. Sofia, só tem um jeito da gente entender isso. Pastor Henrique, é crer que Ele tem um plano. Só tem um jeito. Minha sogra, quando passou pelo câncer, só tem um jeito de você enfrentar uma dor, um sofrimento. Só tem um jeito. Não encontrarás explicações em nenhum outro lugar a não ser a revelação que Deus está dando esta manhã pela sua palavra. Só tem um jeito de você encarar a dor e o sofrimento. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele não perdeu o controle. Ele tem um plano. Mas por que você está sofrendo? Ele tem um plano. Ele tem um plano. Mas por que Ele te fez esperar, sendo que Ele podia ir curar a tua filha e resolver o problema da mulher depois? Ele tem um plano. Ele tem um plano. Eu não vou discutir os métodos do Senhor. Jeremias diz, eu sei que plano tenho a respeito de vós, para vos dar o fim que desejais. Ele tem um plano. Ele não perdeu o controle. Ele tem um plano. Alguém levante a mão e creia que Ele tem um plano. Chacoalhe o teu irmão e diga, Ele tem um plano. Alguém diga, por favor, Ele tem. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não, eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu preciso que alguém nessa manhã entenda, Ele não perdeu o controle. Se você não entender que Ele tem um plano, você não vai entender o nível de sofrimento. Nunca. Se você quiser uma explicação,
Talvez Ele nunca te dê se você não entender que Ele tem um plano. Minha avó costurava crochê. E ela fazia roupas de crochê. Crochê é aquilo, aquelas linhas grossas. Crochê. Tricô. Obrigado, querida. Tricô. A turma da minha geração aqui acha que era trichê. Não, trichê não, tricô. Como era o nome? Crochê? Crochê? É tricô. Eu entendo muito disso. E ela costurava de dentro para fora. E quando a gente passava na sala, a gente dizia: ô vó, que coisa feia. Ela dizia: tá do avesso. E depois, quando estava em cima da cama, pronto para ser plastificado, colocado na sacolinha para vender, ou ela fazia roupa para nós, para os netos, a gente dizia: nossa, que lindo. Ué, mas não foi isso aqui que você chamou de feio? Ontem. É que quando você vê eu costurando, eu não estou costurando do lado que você consegue ver com clareza. Eu estou fazendo de dentro para fora. Eu te virei do avesso. Como é que eu, chorando de madrugada com pânico e depressão, remédios tarja preta, um desespero de vida, sem ter uma justificativa plausível para dizer: eu estou por esse problema porque eu estou vivendo isso, porque eu vivi isso, porque eu estou com uma situação. Não, eu dizia: Deus, por quê? Por quê? Quantas vezes eu saí correndo, ainda nem lembro se tinha, acho que não tinha essa divisão ainda aqui, essa separação aqui, enfim, eu saía daqui e dizia para o meu pessoal, os mais próximos: me esconda, me leva rápido, eu não posso ver ninguém, eu quero ir embora. Eu só saí da minha casa para vir aqui, para estar no culto, mas eu preciso ir embora, eu estou desesperado. E eu chegava em casa chorando, num quarto escuro, fechado, não queria ver ninguém, a não ser minha esposa e os meus filhos, que até eles eu não queria ver, não queria que eles me vissem daquele jeito. E quantas vezes de madrugada eu dizia: Deus, por quê? Não faz sentido. Por quê? Eu tenho um plano, Jackson. Eu tenho um plano. E se você não confiar que eu tenho um plano, você vai adoecer a alma. Então às vezes a dor não é só física, a dor vai para a alma, porque você não entende o plano. Encerro te dizendo afirmadamente: o que você chama de atraso está no plano. Você imagina, alguém for fazer uma reforma, Vanessa, alguém for fazer uma construção e diz para você assim: ó, eu vou construir aqui a sua casa, olha, vou pagar você à vista, ok, então eu te dou um desconto, a gente vai fazer isso aqui. Só que quando chegar a 40 dias aqui da construção, eu vou parar tudo. Eu vou vir aqui só olhar a obra, sentar aqui na cadeira, olhar para os tijolos. Você não vai aceitar. Se ele não te explicar por que razão ele vai fazer aquilo, você não vai. Eu sou capaz de dizer que até ele te explicando, você não vai aceitar. Porque você não quer que ninguém pare aquilo que começou. Mas se no plano tiver uma pausa. Foi por isso que nos salmos de Davi e nos salmos dos de Coré, você vai encontrar em diversas vezes Selá, Selá, Selá. Nos cânticos de degraus, Selá, 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 Selá. O que era aquilo?
pausas. Cantarei ao Senhor de todo o meu coração, Selá. Pausa comigo, maestro. Cantarei ao Senhor de todo o meu coração, e Ele me tirou do laço do passarinheiro e colocou os meus pés sobre a rocha e os afirmou, Selá. Bendito seja o Senhor para sempre, que fez os céus e a terra, Selá. Entender as pausas sem entender o plano, ou sem obedecer o plano, nunca será compreensível. Pastor, o senhor tem uma resposta para as fragilidades humanas, para a dor, para o sofrimento humano? Eu não terei todas as respostas, mas eu tenho uma que talvez seja a mais central e bíblica. Ele não perdeu o controle. Ele escreveu o script. E você sabe que o script, quem escreve é o dono da peça. O script é escrito pelo dono da peça. E outra coisa, nem todos os artistas, os atores vão saber todo o script. Todos os artistas, os atores saberá a sua parte, porque quem sabe todo é quem escreveu a história. Ah, my God. Então não adianta você querer explicar para um coadjuvante o que o principal irá fazer, ou para alguém que está nas câmeras o que o principal irá fazer. Para cada um, Deus deu a explicação de algo, mas Ele sabe o começo, o meio e o fim. Agora eu preciso terminar esse sermão como terminou essa história. Jesus entra na casa de Jairo e tem gente rindo e ele diz, fora. E tem gente chorando e ele diz, fora, porque eu não quero aqui que ninguém ria pensando que eu cheguei atrasado, e ninguém chore pensando que eu não sou capaz de resolver. Então fora, way out, fora. Não preciso de vocês aqui, eu só preciso do pai, da mãe. E aqui tem 3 que entram com ele. Eu podia ficar aqui 2 horas discutindo sobre esses 3. E quando eles entram no quarto, ele vai até a menina e diz, Talita cumi, que traduzido quer dizer, desperta, menina. Sabe quando a mãe, e hoje as crianças estavam aqui fazendo a dedicação ao teatro aqui para as mamães, e ela dizia, eu não lembro se foi as primeiras ou as segundas que vieram fazer, quando a mamãe acorda as crianças. Você já viu mamãe acordando as crianças? O pai talvez, não sei, um dos dois. Mas a mãe geralmente é a mãe. Filhinha, filhinha, ei, filhinha, acorda. Jesus chegou, ela está morta. Para Jesus ela está dormindo. Ele chegou perto dela e disse, Talita cumi. Ele respeita tanto a dor das pessoas que ele não banalizou a morte da menina. Mas mesmo ele sabendo que ela estava morta, mas para os olhos dele dormindo, mas ela está morta, ele vai perto dela e chama com compaixão, menina, acorda. Menina, acorda, menina. Acorda, menina. E diz que a menina acordou. E Jesus disse, menina, levanta-te. E a menina se levantou de imediato e começou a caminhar, porque ela já tinha 12 anos. E todos se maravilharam muito. Como é que Jesus reage ao sofrimento? Ele tem compaixão da gente. Ele sabe o que é sofrimento. Não se esqueça que ele sofreu na cruz do Calvário. E diferente de muitos pais, o pai dele teve que abandoná-lo. Mas eu afirmei no começo dessa mensagem que ele não vai te abandonar.
Porque ele viveu o maior sofrimento de todos, inclusive do abandono necessário. Quando o pai vira o rosto dele, não vira por desdém do filho, mas o filho agora está com o pecado do Jackson. E ele vira as costas para o pecado do Jackson. Mas ao terceiro dia, o pai disse para o filho: filho, levanta-te. Filho, levanta-te. Menino, levanta-te. E a Bíblia diz que ele levantou, a pedra foi removida, ele saiu da sepultura. Então o único que pode falar sobre sofrimento e tirar você do buraco é aquele que foi lá no buraco e sobreviveu o buraco. Aquele que pode orar e pelas suas dores foi aquele que foi capaz de enfrentar as dores do madeiro e diz: eu venci as dores, eu sou poderoso para te dizer, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle. E eu queria que você saísse daqui hoje com uma palavra: como Deus responde ao sofrimento. Ele não perdeu o controle. Fique de pé no seu lugar. Eu não perdi o controle. Eu queria que você pegasse na mão, querido, presta atenção. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e você dissesse para ele ou para ela, respeitosamente: por favor, confie, ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele tem um plano. Ele não é da escola estoica, greco-romana. Ele não é da captação moderna e nem pós-moderna. Ele não é da escola ufóloga, ou da escola modernista, ou socialista, ou whatever. Ele é dono do mundo. Obrigado pelo entusiasmo. Ele é criador dos céus e da terra. Ele tem um plano. Há 5 anos, pastor Israel Salazar recebeu a notícia. Há 5 anos atrás recebeu a notícia. Está com o mal. E há 5 anos atrás, há quantos anos recebeu a notícia? Há 5 anos. E agora, o ano passado, recebeu o laudo de cura completa. Agora escute. Eu vou até te perguntar, se você puder me auxiliar. Algumas noites o terror te visitou, a dor te visitou, o medo da morte te visitou, o medo do filho crescer sem pai, os medos. No cristianismo você não está isento de medos, porque até filho sofre. Mas tem uma coisa: quando é que teu pai, o Senhor, te abandonou durante esses anos todos? Então a diferença não está no que eu sinto, a diferença está naquilo que eu sei que Ele sabe. Então se eu sei que Ele sabe, então eu confio. E se eu confio, eu caminho. E se eu caminho, mesmo não sabendo o fim, eu não sabendo o fim, eu sei que Ele sabe o fim. E porque eu sei que Ele sabe o fim, eu decido confiar nele. Ju, quando é que você recebeu o histórico de câncer? 3 anos atrás. Algumas noites difíceis. Medo de morrer, medo de perder, medo de deixar seus filhos, medo de deixar o esposo, medo de deixar as famílias, a mãe, medo, terror. Eu pergunto: quando é que Deus te abandonou durante essa sua trajetória e recebeu o laudo de curada? Agora escute. Se você entender que Ele tem um plano, e eu sei que isso é muito duro para nós, mas se você entender que Ele tem um plano, você vai ser mais feliz.
Mesmo no sofrimento você vai ser feliz. Você sabe o que perturba o diabo? É ver alguém no sofrimento feliz. Porque o diabo não consegue entender isso. Como é que ele consegue vir para a igreja todo bonitinho e dar glória a Deus aqui, sendo que ele está com tantos problemas lá em casa? Como é que ele consegue vir aqui? Como é que ele consegue ser fiel a Deus, mesmo tanta coisa ele vivendo lá? Como é que ele consegue? Pergunte isso a Jó e ele vai te responder: eu sei. Ô Jó, os seus filhos vivem, meus filhos não vivem mais. Ô Jó, suas riquezas vivem, minhas riquezas já não vivem mais. As suas casas sobrevivem, não, minhas casas não sobreviveram mais. O que é que sobreviveu em você? Em mim, nada. Até a minha pele está podre. Mas tem uma coisa que não morreu: a certeza de saber que Ele não perdeu o controle. Pô, eu sinto Jesus aqui na casa, senhoras e senhores. Ele não perdeu o controle. Eu preciso de alguém que seja a boca de Deus para dizer para alguém aqui nesta manhã: Ele não perdeu o controle. Só quem recebe faz alguma coisa aqui agora. Ele não perdeu o controle. Se tiver uma pessoa aqui nesta manhã que precisa voltar para Jesus ou aceitar a Jesus como teu Senhor, para você viver essa experiência de fé, esse culto foi feito para você. Esse culto foi feito para você. Então essa é uma boa oportunidade para você dizer: eu quero, pastor, eu quero. Você que está online, você pode se entregar para Jesus aí online e dizer aí no rodapé do seu vídeo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Jesus. Se houver uma pessoa aqui, uma pessoa, aonde você estiver, eu não quero te incomodar, mas aonde você estiver, levante uma das suas mãos e eu vou orar por você. Você que quer receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, essa é a hora, é uma boa hora para você dizer: eu quero, eu quero. Eu não posso encerrar esse culto sem te dar essa oportunidade. Eu quero que você, aonde você estiver, eu quero orar por você. Se temos uma pessoa. Agora, escute isso. Nós vamos encerrar esse culto. Essa parte eu vou ministrar a ceia para todos nós. De mãos dadas aqui agora. Fecha os corredores. Sobe aqui, pastora, por favor. Pastor Israel, cante o que você quiser. Pegue na mão de uma pessoa que está no seu. E você vai orar por essa pessoa agora. Eu queria que você sentisse compaixão dele ou dela. Eu não sei qual é o nível de sofrimento que ele está, mas abra sua boca agora e ore por ele agora. E nós vamos orar por vocês. Se manifestar agora. Esse sofrimento faz parte de um plano soberano, um plano que está além do entendimento humano. Ele não perdeu o controle. Ele tem um plano. Você senta no banco de trás e deixa que Deus dirija. Ele
sabe aonde vai te levar. Oh, eu sinto a glória do Espírito Santo aqui agora. Levante as suas duas mãos para os céus agora e comece a agradecer a Ele pelo plano perfeito. Eu estou falando com adultos solteiros que há tantos anos têm lutado, chorado, sofrido e têm dito: Deus, você me abandonou. Não, eu tenho um plano. Estou falando para a terceira idade, Ele tem um plano. Estou falando para jovens, Ele tem um plano. Estou falando para adolescentes, Ele tem um plano. Estou falando para homens, Ele tem. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Quantos creem nisso? Pegue o seu cálice, cante, pastor. Pegue o seu cálice, pegue o seu pão.